Olá pessoal, tudo bem? A gente vai resolver aqui agora essa quarta questão do capítulo 7, né, sobre magnetismo do Moisés, né? É sobre o espectrógrafo de massa, né? Muito utilizado, com certeza na sua universidade tem um. Como o nome diz, ele serve para descobrir a massa de substâncias, geralmente íons, né? Geralmente não, tem que ser um íon, tem que ser uma carga. A gente vai sujeitar ela a um campo elétrico e a um campo magnético, tá? Então, ele vai calcular a massa de coisas que têm uma carga diferente de zero. O espectrógrafo de massa de Bainbridge, assim pronuncia, Bainbridge. O campo elétrico uniforme é, vocês devem chamar de E, aí no sudeste, né? O campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano da figura na região entre as placas PP, ajustados de modo a formar um filtro de velocidade, ou seja, só deixa passar íons de velocidade V bem definidas para a região semicircular inferior, onde existe um outro campo magnético B', também perpendicular ao plano da figura. Mostra que para íons de carga E, o raio R da órbita semicircular é proporcional à massa do íon, de forma que a placa fotográfica C registra um espectro de massa, né, em distâncias ao longo da chapa, que é proporcional à massa do íon. Então vamos lá, um texto bem grande, né? Basicamente funciona assim, pessoal. A parte inicial, a gente tem, pode ser um capacitor de duas placas, capacitor plano, beleza? A gente vai jogar aqui dentro uma partícula, um íon, ele tem que estar carregado. Ora, se ele está carregado e tem uma placa negativa de um lado e positiva do outro, ele vai ser atraído por uma das duas, certo? Não sei qual, depende da carga dele. Se for positiva E, ele vai ser a força elétrica é para cá, certo? E a velocidade dele é nesse sentido aqui. Beleza? Então, se eu colocar essa placa aqui dentro de um campo magnético, por exemplo, deixa eu colocar entrando. Então, eu tenho aqui a velocidade. Aliás, vou colocar saindo para dar certo, tá? Pronto, aqui é um campo magnético saindo do plano da tela do YouTube, né? Então, se a velocidade está no sentido, o campo magnético está saindo do plano do papel, então a força magnética nessa carguinha vai ter essa direção aqui, ó. Beleza? O espectrógrafo de massa, ele é interessante por isso. Você vai colocar as placas de um lado positiva, negativa ou inverte, dependendo do campo elétrico que você vai colocar, do campo magnético, de modo que a partícula ela tenha, por um lado, força elétrica, a força elétrica vai puxar para um lado desse espectrógrafo, e para o outro lado vai ter um campo magnético, certo? Então, se eu quiser que a partícula venha para um lado ou vá para o outro, é só você ir alterando aí o campo elétrico, né, através da placa do capacitor, ou o campo magnético, né, que está perpendicular a esse plano aí. Nesse caso aí, ele fala de velocidade bem definida. O que será uma velocidade bem definida? Uma velocidade fixa, tá? Essa velocidade não vai alterar. Ele entrou com velocidade V e vai sair com velocidade V. O que é que eu faço para garantir que essa velocidade vai ficar uniforme e conhecida? Olha, é só tu igualar a força magnética que essa carga está sentindo com a força elétrica que essa carga está sentindo. De modo que não vai ter resultante. O resultante vai ser nulo das forças. Então vamos pegar aqui o módulo da magnética E, V vezes B, e aqui a carga vezes o campo elétrico, né? Uma velocidade e o campo magnético estão perpendiculares, vai ficar E, VB, Ezinho, Ezão. Cancelar a carga, não vai importar a carga nesse caso. Olha só que legal, a velocidade vai ser a razão do campo elétrico pelo campo magnético. Ou seja, se eu ajustar meu campo elétrico com o meu campo magnético, eu posso colocar a velocidade que eu defini. Eu defino a velocidade que esse íon vai passar pelas placas do capacitor. Beleza? Então pronto. O íon passou pela placa do capacitor. Ele vai chegar aqui, ó, com a velocidade V
bem definida, né? V, certo? E a figura diz que ele vai fazer um percurso aqui, ó, circular. Ora, se ele está fazendo um percurso circular, é porque vai existir aqui dentro uma força centrípeta, né? Aqui vai puxar para dentro, ó, até ele bater aqui nesse ponto da placa. Aí, dependendo do ponto da placa que ele bate, eu vou conseguir descobrir exatamente qual é a massa dele. Agora, nessa segunda parte aqui, está atuando um campo magnético B', certo? Então, V, B, esse campo está saindo também. Por isso que a força aponta para dentro da região circular, aponta para o centro do semicírculo que ele faz. Como é que é calculado essa força que esse íon vai sentir agora? A força magnética também, né? A carga dele, vezes a velocidade, vezes agora o campo que ele está submetido ao B'. Ok? Como a velocidade que ele entrou é perpendicular ao campo B' que ele está sentindo, o módulo é simplesmente esse. Beleza? Só que a gente já sabe qual é o valor dessa velocidade aqui, né? O valor é esse. Tá? Então a força que ele vai estar submetido àquela segunda região é Ezinho, Ezão, B' sobre B. Ok? Porém, ele está no movimento circular e a única força que ele está submetido é essa magnética. Então essa força magnética do campo B' é também a resultante centrípeta, tá? Então eu posso colocar M V ao quadrado vezes R. Agora é só substituir, né? Sobre B, M sobre R, a velocidade que é? E ao quadrado vezes B ao quadrado. Poderia ter deixado a velocidade ali antes, né? Mas tudo bem. Vai cancelar esse com esse. E o raio vai ser? Basta só isolar. M vai ser isso aqui. Prontinho. Beleza? Então, sabendo eu calculo o raio. Vai bater lá na chapa. Eu descubro esse raio. O campo elétrico que eu consigo controlar. Esse B' também consigo controlar. Esse B eu controlo. A carga do íon, a gente sabe que ela é sempre proporcional àquela carga do elétron, né? Então fica fácil descobrir qual é a massa daquele íon que eu joguei. Porque as outras variáveis eu tenho. É assim que funciona o espectrógrafo de massa. Beleza, pessoal? Então é só isso aí, essa questão. Valeu.